Vamos adorar ao Senhor, eu daqui e você daí, e junto vamos tocar o céu neste momento. Onde quer que você esteja, receba essa palavra, uma palavra da parte de Deus para o seu coração. Que o Espírito Santo do Senhor Jesus faça resplandecer o rosto dele sobre ti, que ele tenha misericórdia de mim e de ti e nos dê a paz. Louvado seja o nome de Cristo. É com motivo de alegria que eu estou aqui para trazer mais uma vez a palavra do Senhor para o meu e para o teu coração, porque Deus, ele é bom, ele vive, ele reina para tudo sempre, e a Bíblia vem dizer que porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Por isso eu quero te convidar para junto nós louvarmos e adorarmos. Eu tenho certeza que este louvor você conhece, foi um louvor que Deus colocou no meu coração no dia de hoje, e eu quero compartilhar contigo porque eu sei que os céus vai falar com você neste momento. Por isso adore, por isso louve, por isso exalte, por isso declare que o Senhor, ele reina na minha e na sua vida, em nome do Senhor Jesus. Aleluia, Jesus. É motivo de alegria ter você sempre aqui. Que Deus possa abençoar grandemente a sua vida, em nome do Senhor Jesus. Amém? Seja muito sempre bem-vindo. Aquele que é novo por aqui, aquele que se inscreveu há pouco tempo, aquele que já me conhece há tempo, aquele que já está aqui há algum tempo. Eu deixo o meu abraço em Cristo Jesus. Louvado seja Deus. Aleluia, Jesus. Vamos adorar. O que vem para tentar ferir o valente de Deus em meio às suas guerras. Que ataque é capaz de fazê-lo olhar para trás e querer desistir. Não desista, persista, insista. Que terrível arma é usada para tentar paralisar sua fé. Não deixe que nada paralise o cansaço, o desânimo. Logo após uma vitória, a mistura de um desgaste com um contra-ataque do mal, a dor de uma perda ou a dor da traição, uma quebra de aliança que é a raiz da ingratidão. Se alguém estar assim, preste muita atenção, ouça o que vem do coração de Deus. Deus, ele veio te dizer neste momento, ouça. Em tempos de guerra, nunca pare de lutar. Não baixe a guarda, nunca pare de lutar. Em tempos de guerra, nunca pare de adorar. Libere a palavra, profetiza sem parar. O escape, o descansa, a cura, a recompensa vem sem demora. O escape, o descansa, a cura, a recompensa vem sem demora. O escape, o descanso e a cura, a recompensa vem sem demora. O escape, o descanso, a cura, a recompensa vem sem demora. Se você crê, Deus, ele vai trabalhar e não vai demorar. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, porque ele vive e ele reina na minha e na sua vida. E tudo aquilo que vem para tentar te ferir, que vem para tentar me ferir, que vem para tentar te fazer desanimar e te desencorajar, o Senhor é o Deus que usará para fazer com que tenha honra na sua vida, na sua casa. Por isso declare de fazê-lo olhar para trás e querer desistir. Declare, eu não vou desistir não. Que terrível arma é usada para tentar paralisar sua fé. O cansaço, o desânimo, logo após uma vitória,
A mistura de um desgaste como um contra-ataque do mal, a dor de uma perda ou a dor da traição, uma quebra de aliança que é a raiz da ingratidão. Se alguém está assim, preste muita atenção, ouça o que vem do coração de Deus. Ouça declarando: em tempos de guerra, nunca pare de lutar. Não baixe a guarda, nunca pare de lutar. Em tempos de guerra, nunca pare de adorar. Libere a palavra, profetiza sem parar. O escape, o descansa, cura, recompensa vem. Sem demora, o escape, o descanso, a cura, recompensa vem. Sem demora, o escape, o descanso, a cura, recompensa vem. Sem demora, o escape, o descanso, a cura, recompensa vem. Sem demora. A Bíblia vem dizer que o Senhor não nos deu por presa, mas o laço do passarinheiro se quebrou e nós escapamos. E eu quero declarar que todo laço do passarinheiro, que toda peste perniciosa neste momento seja quebrado, seja derrotado, seja aniquilado, porque a Bíblia vem dizer que aquele que espera no Senhor vencerá, porque a Bíblia diz que Ele já venceu por nós. Por isso não deixe de lutar, não deixe de declarar a palavra, porque ela quem vai te manter de pé. Libere a palavra sobre a sua vida. Eu sou vencedor, eu sou vencedora, eu não vou parar, eu não vou desistir, porque o escape vem e virá sem demora, em nome do Senhor Jesus. Eu louvo a Deus por esta oportunidade. Receba este louvor no íntimo do seu coração e deixe o Espírito Santo ministrar, declarando que o escape, o descanso, a recompensa, a cura, ela vem sem demora. E eu louvo a Deus por este lindo louvor. Que a graça e a misericórdia do Senhor permaneça repousado sobre a sua vida neste momento, em nome de Cristo Jesus, porque eu creio que assim foi durante o dia e permanecerá. Louvado seja o nome de Cristo durante a noite. Eu quero compartilhar contigo uma palavra que está lá no livro de Ageu, entre o capítulo de número 1 e o capítulo de número 2. E eu creio que os céus ele vai começar, louvado e adorado seja o nome do Senhor Jesus, a se mover aí no teu coração, ainda mais do que o que ele tem se movido, porque assim é aqui, eu creio que assim também aí. Comece a sentir essa presença maravilhosa que somente ele tem na minha e na sua vida, e eu glorifico a Deus, porque ele é bom, ele tem me sustentado, tem te sustentado, tem cuidado de mim e também tem cuidado de ti. Por isso, nunca pare de adorar, nunca pare de crer, nunca pare de lutar, nunca pare de confiar no Senhor Jesus, que te livrará, porque a Bíblia vem dizer que o laço do passarinheiro, ele se quebrou e eu e você escapamos. Por isso dê glória a Deus, dê aleluia, porque todo laço que foi tramado, que foi preparado, foi queimado, foi cortado, foi quebrado, foi reduzido a pó, a nada, porque o nosso Jesus, ele peleja por mim e por você. E eu agradeço a Deus mais uma vez, porque ele é bom. E a sua fidelidade, a sua misericórdia, que são multidões, onde a Bíblia vem relatar, multidões de misericórdias, tem sido na minha vida e na sua. Louvado é o nome de Cristo para todos sempre. Deus te abençoe, fique com esta palavra poderosa da parte do céu. Que os céus continuem falando conosco. Vamos ler a palavra do Senhor. Louvado seja Deus, que diz assim. No 21º dia, capítulo 2 do livro de Ageu, diz assim. No 21º dia do 7º mês, veio a palavra do Senhor por meio do profeta Ageu. Pergunte o seguinte ao governador de Judá, Zorobabel, filho de Sealtiel, ao sumo sacerdote Josué, filho de Jeozadaque, e ao restante do povo. Quem de vocês viu este templo
em seu primeiro esplendor. Comparado a ele, não é como nada que vocês veem agora? Coragem, Zorobabel, declara o Senhor. Coragem, sumo sacerdote Josué, filho de Jeozadaque. Coragem ao trabalho, ó povo da terra. Declara ao Senhor, porque eu estou com vocês. Declara ao Senhor dos exércitos: esta é a aliança que fiz com vocês quando vocês saíram do Egito. Meu espírito está entre vocês. Não tenham medo. Assim diz o Senhor dos exércitos: dentro de pouco tempo farei tremer o céu, a terra, o mar e o continente. Farei tremer todas as nações, as quais trarão para cá os seus tesouros, e encherei este templo de glória, diz o Senhor dos exércitos. Tanto a prata quanto o ouro me pertencem, declara o Senhor dos exércitos. A glória deste novo templo será maior do que o antigo, diz o Senhor dos exércitos. Neste lugar estabelecerei a paz, declara o Senhor dos exércitos. Louvado seja Deus. Esta palavra é uma palavra linda, é uma palavra poderosa. Eu tenho certeza que você já ouviu acerca deste versículo, que a glória da segunda casa será maior do que a da primeira. E no dia de hoje, Deus ele vem começar a falar comigo e contigo através desse capítulo de número 2. Mas antes nós vamos voltar lá no início do capítulo 1, para nós entendermos o que o Espírito Santo quer dizer para mim e para você. Nós lemos o esplendor do templo de Deus, a glória de Deus descendo na casa, descendo, louvado seja Deus, naquilo que estava destruído, naquilo que estava sem conserto. E a Bíblia diz assim: no primeiro dia do 7º mês, do 2º ano do reinado de Dário, capítulo 1, a palavra do Senhor veio por meio do profeta Ageu ao governador de Judá, Zorobabel, filho de Sealtiel, e ao sumo sacerdote Josué, filho de Jeozadaque, dizendo: assim diz o Senhor dos exércitos, este povo afirma: ainda não chegou o tempo de reconstruir a casa do Senhor. Por isso, a palavra do Senhor veio novamente por meio do profeta Ageu. Acaso é tempo de vocês morarem em casas de fino acabamento, enquanto minha casa continua destruída? Louvado seja Cristo, porque a Bíblia vem dizer que o esplendor desce na casa do Senhor. Mas desceu em algo que não estava construído, desceu em algo que precisou ser, louvado seja o nome do Senhor Jesus, reedificado. Nós vamos entender que no capítulo 1, este templo, onde a Bíblia vem dizer que a glória da segunda casa seria maior que a da primeira, era algo que estava desconstruído. Era algo que estava, louvado seja o nome do Senhor Jesus, precisando de reparo. Porque no capítulo de número 1 nós vamos ver que a palavra do Senhor veio ao profeta da época chamado Ageu. E a Bíblia nos diz que ele manda um recado para o governador daquela época chamado Zorobabel. A Bíblia vem dizer, louvado seja Deus, que Deus ele usa o profeta chamado Ageu para dizer ao povo: louvado seja Deus, acaso é tempo de vocês morarem, olha só, versículo 4, em casas de fino acabamento, enquanto minha casa continua destruída? A Bíblia vem dizer que aquela casa estava destruída. Que casa? A casa de Deus, o templo do Senhor. Aquele templo, louvado seja o nome do Senhor Jesus, da época de Salomão. E a Bíblia nos relata, louvado seja Deus, que o templo na época de Salomão chamou muita atenção, chamou pessoas, louvado seja o nome do Senhor, de todas as vizinhanças. Todos ouviam falar daquele templo. Mas aí Deus ele vem dizer para mim e para você que quem viu, aí diz assim: quem de vocês viu este templo em seu primeiro esplendor? Aquele povo não tinha visto o templo em seu primeiro esplendor. Aquele povo não tinha visto a casa de Deus no tempo de Salomão. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Mas aquele povo estava vendo uma casa destruída, estava vendo uma casa caída, estava vendo uma casa que precisava de reparos. Aí a Bíblia diz lá no capítulo 2, verso de número 3, que Deus então faz outra pergunta e diz assim: quem de vocês viu este templo em seu primeiro esplendor?
E muitas das vezes é assim, louvado e adorado é o nome de Cristo. Possa ser que tem pessoas que não te viu no teu primeiro esplendor, no teu primeiro amor, no primeiro momento em que nós aceitamos ao Senhor, em que nós nos rendemos e por um determinado momento acontece alguma coisa e nós ficamos destruídos. Quem sabe caídos, quem sabe muitas das vezes frustrados. E quem está vendo aquela situação não sabe quem você já foi. Não sabe como aquele templo já teve um esplendor. E a Bíblia vem dizer que Deus então diz assim para aquele povo: comparado a ele, não é como nada que vocês veem agora. A Bíblia vem dizer que a destruição era tanta que não era comparado ao que eles estavam vendo naquele determinado momento. Mas a Bíblia vem nos dizer, louvado seja Deus, que Deus então diz algo sobrenatural aqui no versículo de número 4, no capítulo 2 do livro de Ageu. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. São um dos profetas menores, está lá antes do livro de Mateus, perto de Malaquias, antes de Zacarias. E a Bíblia vem nos dizer, este livro só tem 2 capítulos, mas ele fala muito grandemente ao meu e ao teu coração. Porque a Bíblia vem dizer que Deus então diz a quem? A Zorobabel, a quem era líder, a quem governava, a quem estava na frente, a quem era a coluna daquele lugar. Louvado e adorado seja o nome do Senhor Jesus. E a Bíblia vem nos dizer que Deus diz a ele, a Zorobabel e ao sacerdote Josué, filho de Jeozadak, louvado seja o nome do Senhor Jesus, e diz assim: coragem, Zorobabel, declara o Senhor, coragem, sumo sacerdote Josué, filho de Jeozadak, coragem, ao trabalho, ó povo da terra. E aqui eu quero louvar ao Senhor, porque Deus ele quer ministrar algo, louvado seja Cristo, através dessa palavra, não só coragem. Nós vamos ver que a Bíblia ela é bem clara quando ela relata coragem e ela descreve quem deve ter coragem. A Bíblia diz assim, coragem, que Deus manda o profeta ir lá. A palavra veio ao profeta Ageu mais uma vez. E a Bíblia diz que o profeta vai lá e diz: Zorobabel, Deus manda dizer para você, coragem. E Deus vem dizer para mim e para você no tempo de hoje, coragem. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Mas Deus não quer dizer apenas coragem. Ó, você que está aí do outro lado, ó, eu que estou aqui. Ele vem me chamar pelo nome e te chamar pelo nome. É claro que eu não vou poder dizer o nome de todas as pessoas que estão inscritos aqui, porque eu poderia me passar. E tem pessoas, louvado seja o nome do Senhor Jesus, que se inscreveu. Louvado seja Cristo, que eu não tenho como saber. Mas o nome do Senhor, Ele sabe. O Senhor, Ele sabe. E a Bíblia vem dizer assim, coragem, Zorobabel. E eu disse assim, Deus, aqui neste capítulo fala o nome de algumas pessoas, diz assim, coragem, Zorobabel, declara o Senhor. Coragem, sumo sacerdote Josué, filho de Jeozadak. E eu disse, Deus, por que a Bíblia é bem clara quando expressa aqui, filho de Jeozadak e filho de Sealtiel. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E aqui nós vamos entender porque que Deus ele descreve com quem Ele está falando. E Deus vai dizer que Ele está falando com você neste momento. Sabe por quê? Porque Ele conhece o teu pai, Ele conhece a tua mãe, Ele conhece a tua história, Ele conhece a tua descendência, Ele conhece a tua geração. E sabe por quê? Porque existem vários nomes repetidos. E eu disse, Deus, por que que o Senhor menciona aqui quem são os pais dessas pessoas? E Deus disse para mim, porque naquela época existia outros Zorobabéis, existia outro Josué, mas eu precisava dizer com quem era que eu estava falando, eu precisava direcionar para quem que era aquela palavra. E Deus vem dizer para mim e para você que Ele é o Deus que direciona a palavra na minha e na sua vida. É Ele que me chama e te chama pelo nome, porque Ele me conhece e te conhece. A Bíblia vem dizer que Deus conhecia Zorobabel, filho de Sealtiel. A Bíblia diz que Deus também conhecia Josué, filho de Jeozadak. Assim como Ele te conhece, assim como Ele conhece o nome dos teus pais, assim como Ele conhece a família de onde você veio, Ele te conhece. A Bíblia nos diz que Deus, Ele manda, aleluia, um recado pelo profeta. E Ele diz, coragem, Zorobabel, declara ao Senhor, coragem, sacerdote Josué, sumo sacerdote Josué, filho de Jeozadak.
Naquele tempo, assim como nos tempos de hoje, existem várias pessoas com o nosso nome, sim. Louvado seja Cristo. Quantos Joões existem, quantas Marias, quantos Pedros. Louvado seja o nome de Cristo. Aí Deus, ele descreve de quem é que ele está falando. Olha só, meu profeta, eu estou falando de Zorobabel, filho de Salatiel. Eu estou falando do sacerdote Josué, filho de Josadac. Porque Deus, ele conhece quem tem um coração aquebrantado. Deus, ele conhece quem tem um coração sincero. Deus, ele conhece. A Bíblia nos diz, louvado seja Cristo. Versículo 12 do primeiro capítulo diz assim: Zorobabel, filho de Salatiel, o sumo sacerdote Josué, filho de Josadac, e todo o restante do povo obedeceram à voz do Senhor, o seu Deus, por causa das palavras do profeta Ageu. A Bíblia nos diz aqui nesse primeiro capítulo que Deus, ele fala: acaso é tempo de vocês morarem em casas finas e acabadas enquanto a minha casa permanece destruída? A Bíblia nos diz que Deus, ele alerta o povo e depois ele diz assim: olha só, coragem. Coragem, porque eu sou contigo. É o que Deus vem dizer para você: eu te conheço, eu sou contigo. E quando eu te chamo, eu não te chamo apenas pelo teu nome, mas eu te chamo pelo teu nome, pela tua geração, pela tua descendência, porque eu sou Deus, aleluia, dos teus pais, eu sou o teu Deus. É por isso que a Bíblia vem descrever Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, porque existe uma descendência, uma geração, e eu e você fazemos parte dessa geração, dessa promessa de Cristo que foi feita a Abraão, que por meio de Abraão todas as famílias da terra seriam abençoadas. E se você crê nessa palavra, você também é abençoada, a sua família também é abençoada, a sua casa também é abençoada. E a Bíblia vem dizer, louvado seja Deus, que Deus diz: coragem, Zorobabel. Declara o Senhor: coragem, sumo sacerdote Josué, filho de Josadac. Coragem ao trabalho. E Deus vem dizer: por que tu quer parar? Por que você parou? Por que eu tenho dito, louvado seja Deus, que eu reconstruirei, que não é tempo de ficar parado, não é tempo de ficar dentro de casa, louvado seja Deus, apenas no nosso comodismo. O que a Bíblia está querendo dizer? Acaso é tempo de vocês morarem em casas finas e de bons acabamentos? Quando o meu templo está destruído, ou seja, quando existem pessoas necessitando de uma palavra, quando existem pessoas necessitando de um apoio, louvado seja o nome do Senhor Jesus, não é tempo. Louvado seja Deus. E a Bíblia vem dizer que Deus, ele então disse para aquele povo que estava dentro das suas casas, dentro dos seus lares, louvado seja Deus. De que forma? Curtindo. Curtindo o quê? O comodismo. Curtindo, aleluia, o conforto. Mas Deus, ele é o Deus que ele queria que o templo ele fosse reconstruído. E Deus, acaso alguém de vocês viu o esplendor desse templo no passado? Não, ninguém viu. Mas eles estavam vendo a destruição que tinha acontecido naquele lugar. Aí Deus, ele diz assim: não é como nada o que vocês veem agora. Ou seja, aquilo que era esplendor estava destruído e precisava de alguém para reedificar e reconstruir. E a Bíblia diz então que ele chama Zorobabel e Josué, que era o governante, era uma espécie de prefeito da época, aleluia, de governador, de presidente. E a Bíblia vem dizer: coragem ao trabalho, ó povo de Israel, porque eu estou com vocês. Aquele povo não estava sozinho, eles não iam construir, reconstruir aquele templo só. E a Bíblia vem dizer que Deus, então, ele diz mais: louvado seja Deus, declara o Senhor dos Exércitos, esta é a aliança que fiz com vocês quando vocês saíram do Egito. Meu Espírito está entre vocês. Quando eu e você aceitamos a vida que Deus ele tem para nós, nós saímos do Egito. O que significa o Egito? Significa as concupiscências do mundo.
E a Bíblia vem dizer que quando o Senhor nos tira do Egito, porque nós aceitamos, nós obedecemos, aí a Bíblia diz assim: meu espírito está entre vocês e vocês não estarão sozinhos. Não tenham medo. Estão temendo o quê? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aquele povo poderia ter medo, poderia pensar, mas esse templo era um templo muito falado, era um templo onde todas as pessoas saíam. Como pode ele ficar bom de novo? E muitas das vezes é assim. Quem sabe você está pensando, quem sabe você era aquela pessoa de oração, quem sabe você era aquela pessoa do louvor, quem sabe você era aquela pessoa que se prostrava e que adorava. E quem sabe você está pensando, como assim? Será que eu posso voltar a ser o que eu era? Aí Deus vem dizer, louvado seja Deus, que você pode ser ainda melhor do que o que você já foi um dia. Ainda mais do que tudo o que Deus já fez. Porque a Bíblia vem dizer, louvado seja Deus, que Deus diz, não tenha medo. E olha só porque Deus ele diz, não tenha medo. Assim, Deus dos exércitos, dentro de pouco tempo, farei tremer o céu. Olha só. A terra, o mar e o continente. Isso aqui é para quem crê. Porque quando a Bíblia vem dizer farei tremer o céu, farei tremer a terra, simboliza manifestação de poder, de glória de Deus. E muitos estão esperando ver realmente a terra tremer. Louvado seja o nome de Cristo. Mas isso aqui é espiritualmente falando. Farei a terra tremer. O que significa isso? Manifestação de poder, manifestação da graça, manifestação da glória de Deus na vida daquele. Louvado seja Deus que não tiver medo, na vida daquele que não temer, na vida daquele que tiver o quê? Coragem, como Deus está falando. Tenha coragem. E a Bíblia vem dizer que Deus ele diz, assim diz o Senhor dos exércitos, porque ele não é um Deus de um exército só, mas ele é Deus que tem exércitos. E diz, dentro de pouco tempo farei tremer o céu, a terra, o mar e o continente. Aí ele continua, farei tremer todas as nações, as quais trarão para cá os seus tesouros. A Bíblia vem dizer que aquele templo estava destruído. Aí Deus diz, louvado seja Deus, dentro de pouco tempo, e aqui eu quero deixar essa palavra em um ato profético declarando, dentro de pouco tempo Deus fará o céu, a terra, o continente, os mares tremer ao meu e ao teu favor. E todo aquele que receba declarando, é para mim esta palavra. Deus é o Deus do movimento, que movimenta para me favorecer. A Bíblia vem dizer que Deus ele diz que os céus, louvado seja Deus, a terra, o mar e o continente ia tremer. Ia tremer por quê? Tamanha ia ser a notícia daquele templo restaurado, daquele templo. Louvado seja Deus, com o seu novo esplendor, uma nova casa, uma nova roupagem, de um novo jeito, de uma nova forma, que não foi como no tempo de Salomão, mas que seria ainda melhor, porque a Bíblia vem dizer que a glória da segunda casa será maior do que a da primeira. E Deus vem dizer para mim e para você, se você caiu, se levante, se você está desanimado, se anime, se você acha que não pode mais, declare, eu posso, porque Ele vem dizer para mim e para você, coragem, porque a glória da segunda casa será maior do que a da primeira. Oh, louvado seja o nome do Senhor Jesus. A Bíblia nos diz que Deus ele diz, farei tremer todas as nações. Por quê? A Bíblia vem dizer que no tempo de Salomão, todos os povos, louvado seja Deus, ouvia falar daquele templo. Aí Deus ele diz, farei tremer. Não farei apenas saber, mas farei tremer. Farei saber, louvado seja o nome do Senhor Jesus, que aqui existe um templo restaurado e que a glória é bem maior, louvado seja Deus, do que da primeira vez. Quem viu, louvado seja Deus, o templo de Salomão, oh aleluia, como era, não pode imaginar como foi o templo depois que Deus restaurou, porque quando Ele faz, aleluia, Ele sempre faz melhor. Deus ele nunca faz nada repetidamente, louvado seja Deus. Tipo, ele construiu o templo, ele vai fazer outro, ele faz melhor. Quando Deus ele faz algo na minha vida e na sua vida, louvado seja Deus, ele está sempre, aleluia, nos aperfeiçoando. É por isso que a Bíblia vem dizer que nós precisamos melhorar todos os dias em Cristo Jesus. E a Bíblia diz, louvado seja Deus, e diz, e encherei este templo de glória. E Deus vem dizer que se você crê, mesmo que você ache
que está caído, que está destruído, se você crer, se você tiver coragem, é Ele quem enche o templo, a tua casa, o teu coração de glória. Se ligue nessa palavra que diz o Senhor dos Exércitos: tanto a prata quanto o ouro me pertence. Eu não sei qual que era a sua necessidade, qual a área, louvado seja o nome do Senhor Jesus, mas eu sei que dele é o ouro e dele também é a prata, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Porque a Bíblia vem dizer que ele diz: tanto a prata quanto o ouro me pertence, declara o Senhor dos Exércitos. A glória deste novo tempo será maior do que o do antigo, diz o Senhor dos Exércitos. E neste lugar estabelecerei a paz, declara o Senhor dos Exércitos. E é Deus quem estabelece a paz, é Deus quem estabelece, louvado seja Deus, um tempo melhor, porque a glória da segunda casa será maior do que a da primeira. Quem sabe você esteve em uma situação favorável, e por conta dessa situação que nós estamos vivendo, nesse contexto, louvado seja Deus, quem sabe você não está em um momento favorável. Quem sabe tudo aquilo que você planejou, tudo aquilo que você tinha guardado, se esgotou. E você tem pensado: eu não vou conseguir me reerguer, eu não vou conseguir, louvado seja Deus, ser quem eu era, juntar o que eu juntei, ter o que eu tinha. Glória a Jesus. Manter aquilo que Deus disse que eu iria manter. Quantas pessoas fecharam seus comércios num tempo como esse e têm achado que não mais abrirão, têm achado que não mais conseguirão dar a volta por cima. E Deus vem dizer: a glória da segunda casa será maior do que a da primeira. O que isso quer dizer? Se você teve um comércio abençoado, se você tiver coragem, se você ir ao trabalho, se você crer, Deus te levanta, Deus ele faz com que a glória da segunda casa, com que aquilo que você tinha seja muito mais do que o que você já teve. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E ele diz: e neste lugar estabelecerei a paz. Não é só glória, não é só esplendor, mas é paz, que é o que mais nós precisamos dentro de nós. E a Bíblia diz: declara o Senhor dos Exércitos. E aí eu quero ir lá no versículo 21, que diz assim: diga a Zorobabel, governador de Judá, que eu farei tremer o céu e a terra, derrubarei tronos e destruirei o poder dos reinos estrangeiros. Virarei os carros e os seus condutores. Os cavalos e os seus cavaleiros cairão, cada um pela espada do seu companheiro. Naquele dia, declara o Senhor dos Exércitos, eu o tomarei meu servo Zorobabel, filho de Sealtiel, declara o Senhor, e farei de você um anel de selar, porque eu tenho escolhido, declara o Senhor dos Exércitos. Nós vamos ver do capítulo 1 até o capítulo 2, Deus falar com alguém chamado Zorobabel por intermédio de um profeta chamado Ageu. E a Bíblia nos diz que Deus ele diz assim: levanta, ó Zorobabel, levanta, tem coragem, mãos ao trabalho, porque eu sou contigo, o meu espírito está entre você, desde que eu te tirei do Egito. Farei com que a glória da segunda casa seja maior do que a da primeira, e louvado seja Deus, derrubarei os tronos, louvado seja Deus, e destruirei o poder do estrangeiro. A Bíblia vem dizer que Deus ele está dizendo claramente: aquele que for teu inimigo, derrubarei, aniquilarei carros e cavaleiros, e você, louvado seja Deus, diz assim: naquele dia, declara o Senhor, eu o tomarei. E Deus vem dizer que ele toma a mim e a você, porque eu e você somos escolhidos do Senhor para levantar, ter coragem para dizer: a glória da segunda casa será maior do que a da primeira. Por isso tome posse dessa palavra declarando. Eu não sei o que você perdeu, eu não sei qual é a sua situação, eu não sei como você se encontra, eu não sei o que era bom e de repente deixou de ser tão bom e passou a ser uma destruição, passou a ser uma calamidade, passou a ser algo que quem olhava não dizia que era aquele
negócio, porque quem olhava para aquele templo destruído não dizia que era o templo em que Salomão tinha construído. E a Bíblia vem dizer que o templo foi construído de forma magnífica, porque veio do próprio coração de Deus. A Bíblia nos diz com riqueza de detalhes no templo lá de Salomão como o templo foi construído. Mas nesse tempo aqui, a Bíblia diz que Deus chama alguém para sair do comodismo, porque aquele templo estava destruído. E quem olhava não dizia que era aquele templo. Muitas das vezes, quem sabe, quem está te olhando não diz quem era fulano. Olha só como é que está agora. Mas o que eles não sabem é que Deus, ele tem o poder de levantar mais ainda, melhor ainda, porque ele é Deus. E aquele que olha dizendo, olha só como é que está. Olha a destruição que sobreveio. Olha as causas que tem rondado. Olha a destruição. Deus vem dizer, coragem, Zorobabel, porque eu te conheço, eu te escolhi. Eu sei quem é você. A Bíblia é bem clara quando diz quem era esse Zorobabel, de quem Deus estava falando. Deus estava falando de Zorobabel, filho de Sealtiel. Com certeza tinha outro Zorobabel, com certeza tinha um outro Josué. Mas Deus, ele sabe quem é que ele chama. Porque ele chama pelo nome e ele ainda diz, vou descrever quem é para não ter erro. E Deus veio descrever aqui para você que ele te escolheu e que a glória da segunda casa vai ser maior do que a da primeira. Tenha coragem ao trabalho, porque o Senhor é quem está entre mim e você. A Bíblia diz, estou entre vocês. Tenha coragem. E a Bíblia diz assim, porque estou com vocês, declara o Senhor dos Exércitos. Esta é a aliança que fiz com vocês quando vocês saíram do Egito. Meu Espírito está entre vocês. Não tenham medo. Eu quero louvar e agradecer ao Senhor por esta palavra. Soberano Deus e eterno Pai, queremos, ó Pai, te agradecer, meu Deus. Queremos te agradecer porque a palavra do Senhor vem a nós, por intermédio, meu Deus, aleluia, das tuas escrituras, por intermédio dos teus profetas, por intermédio, meu Deus, do teu Espírito Santo. Muito obrigada, Deus, porque o Senhor é o Deus que nos chama para um tempo de reparo, para um tempo, meu Pai, de coragem, para um tempo, meu Pai, onde nós precisamos trabalhar e nos levantar, meu Deus. Nós não podemos ficar parados no nosso comodismo achando, Deus, aleluia, que nada pode mudar, que nada pode virar, porque a Tua palavra diz que se nós tivermos coragem, se nós crermos, se nós nos levantarmos, a Tua palavra vem dizer que o Senhor é o Deus que fará com que a glória da segunda casa seja maior do que a da primeira. Por isso, Deus, eu quero profetizar, Pai, que na vida deste que ouve, na vida desta que ouve, que a glória da segunda casa seja maior do que a da primeira, que o Senhor possa fazer assim como o Senhor fez na vida de Zorobabel, assim como o Senhor fez na vida de Josué, onde a Tua palavra veio dizer que o Senhor o escolheu e que o Senhor destruiu os estrangeiros e aniquilou os carros e os cavaleiros, meu Pai, aleluia, dos inimigos, fez os céus, meu Pai, e a terra tremer. Foi movimentação, meu Pai, do Teu poder, manifestação da Tua glória. Manifesta, meu Deus, o Teu poder e a Tua glória nas nossas vidas. Sei, meu Deus, glorificado, Senhor, no nosso meio, porque a Tua palavra vem dizer que o Senhor está entre nós, porque nós saímos do Egito, não é mais lá que nós permanecemos, mas nós permanecemos em Ti. Oh, meu Deus, obrigada. Obrigada, meu Deus, porque a Tua palavra vem dizer que o Senhor descreve aqui quem era Zorobabel. O Senhor descreve aqui quem era Josué, quem eram os seus pais, porque assim, meu Deus, eu creio que existiam outros. Mas o Senhor queria deixar bem claro de quem é que o Senhor estava falando. E nós cremos, ó Deus. Nós cremos que o Senhor também tem chamado o nosso nome, que o Senhor também tem nos escolhido, que o Senhor também tem nos dito, coragem, não tenha medo. Oh, meu Deus, tira todo medo, toda ansiedade, meu Pai. Todo pensamento de que nós não vamos ser mais, de que acabou, meu Deus, de que não vale mais a pena lutar. Oh, meu Deus, vem repreendendo todo pensamento contrário, todo pensamento satânico, toda seta do diabo, vem revestindo a nossa cabeça com o capacete da salvação, vem blindando e que todo dardo, meu Pai, em nome de Cristo, quando bater, meu Pai, no capacete, seja destruído pelo poder do sangue de Jesus, pelo nome de Cristo. Oh, meu Deus, em nome de Cristo, meu Pai, nos ajuda, Senhor. Nos ajuda, meu Pai, a ouvir a Tua voz, assim como o profeta Ageu ouviu, a obedecer, meu Deus, assim como Zorobabel e Josué obedeceram. E a Tua palavra vem dizer que a glória da segunda casa, aleluia, louvado seja Deus. Nós cremos, Deus, nesta palavra. Nós cremos, meu Pai, que o Senhor nos chamou e nos capacitou
Por isso, Deus, muito obrigado. Até aqui nos ajudou o Senhor e cremos que continuará a nos ajudar. Louvamos ao teu nome porque não há outro Deus além de ti, porque santo, santo, santo somente o Senhor dos exércitos, o Rei da glória, o soberano, o leão da tribo de Judá, o Jeová Jireh, o Jeová Rafá, o Jeová Elohim, o Jeová Shalom, aquele que era, aquele que é, aquele que há de vir, aquele que tem todo o controle, aquele que nos chama e que diz: coragem, não tema, eu sou contigo. E Deus vem dizer para você: tenha coragem. Coragem, ó sumo sacerdote. Coragem, ó líder. Você que é líder, você, aleluia, que é a coluna da tua casa. Você que tem sido a estrutura desse lugar. Coragem, não desiste agora. Tenha ânimo, tenha fé. Em tempos de guerra, nunca pare de lutar. Não baixe a guarda, não pare de adorar. Porque o escape, ele sempre vem. Deus, ele sempre vem. Eu deixo a paz do Senhor, que Deus possa te abençoar ainda mais, porque a Bíblia diz: ser pois tu uma bênção. E aqui eu quero dizer que nós somos sim uma bênção na presença do Senhor Jesus. Tome posse dessa palavra declarando: é para mim esta palavra, é para minha casa, é para minha vida, é para o meu coração. E eu declaro que a glória da segunda casa será maior do que a da primeira. E assim eu sigo declarando que o meu Deus, ele vive e reina aqui do trono por minha causa. Ele vai se levantar. Deus te abençoe e fique na paz. Se você sentir, de compartilhar com alguém, compartilhe o vídeo e me ajuda a fazer a obra. Deixa teu like, compartilha aí. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E se você que ainda não é inscrito, sentiu o desejo no coração de inscrever-se, clica aí. Louvado seja o nome do Senhor Jesus na palavra inscrever-se. Vai aparecer um sininho, você vai selecionar na opção todas. E assim, todas as vezes que eu postar um vídeo por aqui, uma palavra que Deus colocar ao meu coração, você vai receber aí. Louvado seja Cristo, para louvor e glória do santo e poderoso nome do Senhor Jesus. Eu deixo a paz do Senhor, muito obrigada pela sua atenção. Que Deus, na sua infinita bondade, permaneça. Louvado seja Deus, aí e aqui, em nome do Senhor Jesus.